É um tema que eu quero falar para vocês agora, que é a inteligência emocional, né? Um tema que está cada vez mais presente na nossa vida, que é a inteligência emocional e que a gente tem que abordar cada vez mais esse assunto, que é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos também. Um exemplo é a pessoa que consegue, por exemplo, terminar suas tarefas e atingir as suas metas do dia ou do mês, seja no trabalho ou em qualquer outro momento. E aqui no estúdio a gente está recebendo o nosso professor da Universidade Federal do Piauí, que é também médico do trabalho e especialista em desenvolvimento humano e inteligência emocional, que é o Saulo Soares. Já vou sentar aqui na minha poltrona para conversar com ele. Boa tarde, seja bem-vindo ao Pode Entrar, Saulo. Então já começa falando para a gente como é que a inteligência emocional pode ajudar a pessoa a crescer na vida. Uma satisfação estar aqui no seu programa. Satisfação é nossa. A inteligência emocional é um campo que cada vez mais cresce na sociedade, porque observamos a necessidade de inteligência emocional no trabalho, nos relacionamentos, no tratamento com os filhos, com o cônjuge, no condomínio que você vive, tudo vai depender da sua inteligência emocional. Quantos casos de depressão, ansiedade, síndrome de burnout, por ausência de inteligência emocional? A pessoa não se importou com esse tema, foi vivendo de qualquer forma, como eu digo, vivendo no automático. Como a música do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar. A vida leva eu, né? Aí geralmente leva para um caminho que ela não queria. E nisso começa uma coisa chamada frustração. Ela sente frustração na vida dela, ela acha que o tempo está passando e ela não está alcançando o que ela planejou. E muitas vezes vem a procrastinação, a sabotação, né? Exato. A procrastinação é muito grave e é diferente da preguiça. A pessoa que é preguiçosa, ela não tem nem interesse de fazer nada mesmo. Ela está com preguiça de fazer exercício, mas ela nem anda se arrastando, como a gente diz, né? Já o procrastinador, ele queria fazer, mas ele não consegue uma forma de fazer isso. E ele não encontra forças para isso, né? Não tem forças, nem a força física e nem a força mental. E com a inteligência emocional a gente observa que é pela mente que você vai conseguir fazer alteração em hábitos da sua vida. E para isso existem métodos que podem estar nos auxiliando, como o Perseverance, né? Que é assim uma novidade e que as pessoas podem encontrar, digamos, um apoio, um auxílio ou até uma cura, digamos assim. Exato. Eu tenho uma experiência de anos como médico do trabalho. Eu observei, Mônica, algo em comum às pessoas, uma insatisfação com a vida em geral, uma insatisfação com a carreira, com o trabalho que estão vivendo. Isso se dá nos mais diversos tipos de vínculo. Não são pessoas que necessariamente estão recebendo pouco. Pessoas até com um salário alto, mas elas não têm mais satisfação no que estão fazendo. Então a gente pode dizer, por exemplo, eu não estou feliz no meu relacionamento e aquilo desencadeou com que no meu trabalho eu não consiga fluir em nada. E vice-versa, às vezes eu não estou no trabalho e às vezes desconto lá em casa, no relacionamento, ou com o cônjuge, ou com os filhos, né? Esse tipo de problema de insatisfação, seria assim? Exatamente. A gente observa que tem pessoas que chegam no trabalho com um problema de casa. E o de casa que leva para o trabalho. Tá vendo, Guedes? Vejam só quantos relacionamentos são destruídos porque o marido traz para a esposa todos os problemas do trabalho. Entendi. Ele desabafa tudo lá, piora o clima da casa, que a mulher não aguenta mais. Trata mal, grita com ela e em casa tenta ali se esforçar para aparentar que está bem. Então aí você vê o início de um fim de um relacionamento, porque não se dão bem mais por falta de inteligência emocional. E talvez seja isso até o motivo de muitos relacionamentos, como também dos famosos, que a gente daqui a pouco vai falar em outro bloco com a psicóloga, né? Porque a gente pensa logo, a Sandy terminou o casamento, aí já pensa, foi traição, as pessoas já pensam logo traição, mas às vezes são outras problemáticas, né, que envolvem aí dentro dessa relação. Então, no método, é possível a gente ter uma boa condução de tudo isso? Isso, o método Perseverance vem para envolver várias áreas. A área do relacionamento com o cônjuge, área financeira, área do trabalho, área da espiritualidade. Esse exemplo que você deu recente, né, da Sandy e o marido, demonstra o que a gente vê atualmente. O que é um matrimônio? O que é um casamento? É algo descartável? É algo para você lutar até o fim? Como que estão os cônjuges? Hoje a gente observa que as pessoas acabam se casando sem saber o porquê se casaram. E a partir do primeiro dia que acontece uma tempestade, pula do barco. E o matrimônio, todo mundo que é casado sabe. Tem situações difíceis que a pessoa vai vivenciar. E as pessoas que eu acompanho, Mônica, um dos principais problemas são relacionamentos. Sério? Exatamente. Mais do que trabalho, mais do que carreira,
aquela pedra no sapato da pessoa que me procura é exatamente um problema com o namoro ou com o casamento. Um casamento que está se acabando. Tem vezes que são 2, 3 mulheres em seguida o mesmo problema, divórcio. Sim. E aí fica aquela fase de 1 ano de luto, aquela situação que se arrasta, que a pessoa fica 1 ano divorciando dentro de casa e saindo, e ela fica ali perdida sem saber o que fazer. E o interessante é que as mulheres são as que mais procuram o campo da inteligência emocional, porque elas têm mais inteligência. O homem é mais difícil de buscar inteligência. Ele faz tantas coisas erradas que quando ele está praticamente num caminho sem volta, é que ele vai ver, eu preciso aprimorar esse campo. Eu estou muito irritado, eu estou me dando mal em casa, estou mal no trabalho. O que é isso aí de inteligência emocional? Deixa eu perceber o que é. Aí quando já vai procurar, talvez seja tarde ele demais. Ele já está numa condição muito grave. Entendi. O relacionamento está grave ou até tarde demais, até né? tarde. E como melhorar, por exemplo, para quem está em casa, a nossa produtividade na rotina do trabalho, do estudo e até mesmo da relação? O método Perseverance trata sobre esse tema, produtividade. Quantas vezes nós precisamos fazer alguma coisa e deixamos para o último dia ou a gente deixa atrasado? Porque a gente pensa, eu tenho tempo, eu vou fazer outra coisa, eu vou ficar nos rios ali no Instagram passando e deixo passar. Então a produtividade você vai ter que formar novos hábitos. Você tem que abandonar hábitos ruins e formar hábitos novos. Então a gente ensina como formar um hábito novo. Um dos principais problemas que indico é que quando você vai formar um novo hábito, não pode ser um desafio. Sei. Tem gente, por exemplo, que quer acrescentar na vida atividade física. Ela está sedentária. Aí já quer ir logo com crossfit, com sobrepeso, sedentarismo e acaba até, Deus me livre, passando mal. Passando mal. Não é assim, né? Exatamente, esse é o problema. Ela quer um desafio, ela quer sair do sedentarismo a correr 10 quilômetros. Porque fulano de tal no Instagram tá correndo, tá magro e tá assim, tá assado. Aí sabe o que acontece? Ela vai aos primeiros dias e desanima. Aí vem a frustração. Vem a frustração. Aí volta para o hambúrguer, volta por todos aqueles hábitos antigos. Então, o que é que a gente mostra no nosso método? Ele tem que criar um hábito não como desafio. Tem uma regra muito interessante, que é a regra dos 2 minutos. O que essa regra diz? Quando você for criar um hábito, crie ele o mais fácil possível para você cumprir. Não crie um desafio. Primeiro você cria um hábito novo, depois que você vai modelar esse hábito. Essa é uma das principais dificuldades que as pessoas encontram para adquirir um hábito bom. É aquela história, a pessoa começa e termina. Ela começa uma dieta, logo está no efeito sanfona, porque ela desiste, porque ela implantou uma rigidez muito alta. Ela quer fazer uma dieta e pensa assim, eu não vou comer mais nada no dia. E não é assim. Vou ficar só bebendo água e fazer 3 refeições. Não é assim. Você vai ter que ter seus lanches, você vai ter que ter suas 6, 7 refeições. Então, e vai ser feliz dentro desse método, porque você vai comer tudo que você pode, mas com um limite, com né? Com limite, exato. Então, o que é que a gente mostra? Que você pode adquirir inteligência emocional, aprimorar essa inteligência emocional para crescer na vida. Ok. Olha, eu queria passar a tarde toda, eu tô gostando muito e me identificando com muita coisa. Com certeza você de casa também. O importante é ter inteligência emocional e para isso, o Dr. Saulo te ajuda. Quero agradecer, contatos do Instagram tá aí no vídeo e também vai ficar disponível nas nossas redes sociais, também a entrevista completa, tá bom? Boa tarde, Mônica. volte sempre. Convido todos a me acompanhar no Instagram, Saulo Soares PhD. Estou uma satisfação estar aqui com você. Obrigada, fique à vontade aí, tome um café conosco.